Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Aqui todas as quintas-feiras nós trazemos uma nova palavra de Deus para o teu coração. Hoje nós vamos dar sequência à série de como ouvir a voz de Deus. E antes da gente começar, eu quero te pedir um favor, como sempre, para aqui rapidinho, já clica aqui no sininho que está aqui embaixo para você, se você ainda não for inscrito, você se tornar um inscrito do canal e você receber uma notificação toda vez que a gente tiver novas postagens aqui. E não esquece também de você curtir, compartilhar, comenta alguma coisa aí que você achar relevante. Quero saber se você colocou em prática o que a gente falou na semana passada, de você de fato orar e depois de ler a Bíblia e Deus falar contigo através disso, com expectativa no teu coração. Quero que você me conte nos comentários, ou se você preferir, manda uma mensagem aqui pra gente no privado, para eu entender de fato como que foi a tua experiência com Deus. Afinal, nada disso daqui, se você já nos acompanha mais de um vídeo, nada disso adianta se você ficar só na teoria. Você precisa entrar na prática e realmente ter uma comunhão maior com Deus e ir além, ir mais profundo na tua vida com Deus. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso objetivo. Lembrando que aqui nós não falamos sobre religião especificamente, tá? Nós não fazemos apologia a nenhum tipo de religião específica, nós falamos sobre Deus, sobre Jesus e sobre a palavra de Deus, que é a Bíblia. Esse é o nosso foco, tá bom? Então, para a gente dar sequência à nossa série de como ouvir a voz de Deus, o tema do nosso vídeo de hoje é ter um coração que ouve Deus. Como ter um coração que ouve Deus, né? Na prática, esse é um ponto que às vezes nós não nos atentamos, né? Hoje a gente vai continuar ainda falando um pouco sobre como ouvir Deus através da palavra dele, tá? Mas ainda um pouco além disso, um dos pontos mais importantes é como está o nosso coração quando nós oramos e pedimos alguma coisa para Deus. E para refletir um pouco sobre isso, antes de a gente começar a destrinchar mais, vamos à palavra de Deus. Se você puder, abra sua Bíblia em Atos capítulo 8, versículo 13, por favor. Atos capítulo 8, versículo 13 diz o seguinte: o próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Então, essa passagem conta um pouco sobre a história de Simão, que era um mago, que inclusive era muito reconhecido naquela região de Samaria, e ele era reconhecido porque ele praticava feitiçarias. Então ele era uma pessoa que fazia coisas mágicas e as pessoas gostavam dele e iam até ele buscando orientações ou para a vida espiritual, ou para outras coisas, vida amorosa, por exemplo, enfim. E aí, por conta disso, ele se tornou uma pessoa conhecida naquela cidade. Só que quando Filipe, que era um dos apóstolos que começou a pregar a palavra de Deus naquela região, quando ele começou a pregar, o Simão ouviu a pregação do Filipe e ele creu no que Filipe disse, e ao crer, ele decidiu se batizar. Então, aqui nesse momento, Simão se torna um recém-convertido. Ele era um mago, só que ele acabou de ouvir a palavra de Deus vinda de Filipe e ele se converteu. E aí quando ele decide se converter, aceitar ali Deus, aí na verdade Jesus aqui já era no Novo Testamento, então aqui quando ele decide aceitar Jesus e se batiza, ele ali passa a querer viver uma comunhão com Deus. Então ele passa a querer buscar, ele começa a buscar incessantemente a palavra de Deus. E aí logo em seguida, no capítulo 18, olha o que a palavra diz. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Então aqui a gente está vendo uma pessoa que ela acabou de se converter e ela está buscando Deus, ela está buscando o Espírito Santo de Deus, ela está buscando fazer algo na direção do ministério que ela acha que tem naquele momento. O ponto é, a motivação dessa pessoa é certa ou é errada? A motivação é boa, a origem é boa, ela está buscando Deus. Simão, nesse momento aqui, ele está pedindo dons espirituais.
O grande problema é que ele está pedindo uma coisa boa, só que com intenções por trás erradas, com o coração que ainda não está preparado para pedir aquilo a Deus. Dons espirituais, nós já falamos, inclusive tem um vídeo aqui falando só sobre isso. E dons espirituais é algo que Deus quer que nós tenhamos, só que nós precisamos pedir a Ele. Só que nem sempre Ele vai dar. A Bíblia diz que Ele dá de acordo com o que Ele quer, no tempo que Ele quer e os dons que Ele quiser. Existem 9 dons espirituais, segundo a Bíblia, e Deus dá de acordo com da forma que Ele quer. Então, se Deus dá esses dons, é errado pedir dons espirituais? É claro que não. É super certo, inclusive super te oriento. Porém, a questão é como está o seu coração quando você pede esses dons espirituais. Porque é isso que Deus avalia no momento que Ele libera dons espirituais sobre a tua vida. E nesse momento, um homem que ele fazia coisas erradas antes, decide se converter, ele começa a buscar, ele começa a, entre aspas, queimar ali já para buscar o Espírito Santo de Deus, só que no momento que ele pede ainda com intenções erradas por trás. Ele pede uma coisa boa, só que com intenções erradas. Isso é algo que nós precisamos avaliar no nosso coração constantemente, porque a maioria das vezes, infelizmente, nós até pedimos coisas boas, e nós até temos boas intenções por trás, só que nós não sabemos reconhecer a verdadeira intenção do nosso coração. E a Bíblia diz que o coração é a sede das nossas emoções, é a sede dos nossos sentimentos, é a sede de tudo que nós pensamos. Então, na prática, muitas vezes nós achamos que estamos tomando uma decisão por um princípio bom, só que Deus sabe que às vezes nós temos um princípio errado por trás. Eu vou te dar um exemplo que vai te ilustrar um pouco melhor isso. Eu tenho um conhecido da igreja que ele, há pouco tempo atrás, ele estava querendo comprar um carro novo. E quando ele quis comprar esse carro novo, ele decidiu orar. E quando ele orou, ele falou: Deus, eu quero muito um carro novo, eu tô precisando. Ele já estava há anos sem trocar de carro, ele estava com um carro muito antigo, o carro dele parava, dava problema o tempo todo. E ele começou a orar. Só que quando ele começou a orar, ele começou a pedir para que Deus só desse se ele tivesse com boas intenções no coração dele. E aí, ao orar, ele falou que numa das orações seguintes, fazendo essa mesma oração, quando ele foi repetir essa oração, ele percebeu que ele precisava disso na prática com uma boa intenção. E aí ele decidiu orar para Deus, deixando claro: Deus, me dá um carro novo para que eu possa dar mais conforto aos teus filhos. Porque eu vou para a igreja 2, 3 vezes na semana e eu, às vezes, dou carona para 2, 3 membros, 2, 3 irmãos e, às vezes, eu dou carona para eles naquele carrinho velho. Então, me dá um carro novo para eu poder dar mais conforto para eles. E naquele momento, quando ele fez aquela oração, ele me deu um testemunho de que na semana seguinte Deus deu uma provisão para ele que era totalmente inesperada e com aquela provisão foi o valor exato para comprar o carro que ele já queria. E ele comprou aquele carro e a partir dali ele começou a testemunhar isso para todos ali. Então, na prática, esse homem, por exemplo, desse exemplo real que eu estou dando para vocês, foi um exemplo de um pedido que foi feito para Deus, só que com a intenção certa. Muita gente pensa: Vitor, é errado pedir um carro para Deus, pedir um celular para Deus, pedir um bem, uma casa, um imóvel. É claro que não. A questão não está no que você pede, a questão está no porquê você pede. Por que você está pedindo isso para Deus? Quais são as reais intenções do teu coração? Porque quando nós pensamos isso, instintivamente a nossa mente nos leva a pensar coisas boas. Então, quando você se pergunta: por que eu estou querendo uma casa nova, por exemplo? O automático da tua mente é pensar: porque eu quero dar mais conforto para minha família, porque eu quero ter mais espaço, e porque eu quero fazer isso e tudo mais. Só que às vezes tem, por exemplo, um exemplo real, tem uma fagulha no teu coração dizendo assim: se eu tiver uma casa nova, eu vou fazer mais festas, eu vou fazer mais besteiras e por aí, de repente, você vai começar a pecar mais. E você acha que Deus vai te dar isso? Se Ele sabe que Ele te dando, você vai acabar pecando mais? Claro que não. Mas o grande ponto é, você às vezes não enxerga essa fagulha no teu coração. Isso já aconteceu comigo. Eu já me mudei de casa, com orações inclusive, só que eu me mudei com algumas fagulhas erradas no meu coração. E isso me levou, inclusive, a pecar em algumas coisas e errar em algumas coisas perante Deus. Graças a Deus, eu me corrigi e orei, pedi perdão e hoje estou curado. Mas enfim, o grande ponto é, quando nós pedimos algo para Deus, nós precisamos ter certeza e discernimento do nosso coração. Só que, na maioria das vezes, mentalmente, racionalmente, nós não conseguimos isso. E a Bíblia deixa claro que nós não conseguimos isso. Se nós não conseguimos, o que nos resta fazer?
orar para que Deus sonde o nosso coração, como o Salmos diz, e ao sondar o nosso coração, para que Ele nos ilumine sobre o que nós precisamos tirar das inclinações do nosso coração. Isso é algo que a gente precisa viver recorrentemente, porque quando nós não nos atentamos a isso, nós do nada percebemos que o nosso coração está sendo alimentado com coisas que não são de Deus. E quando o nosso coração é alimentado com essas coisas, a gente sem querer, a gente vai deixando algumas coisas entrarem e de repente o teu coração já tem alguma inclinação a algo errado. Já tem inclinação a, por exemplo, um adultério, já tem inclinação, por exemplo, a pornografia, já tem inclinação, por exemplo, ao alcoolismo, já tem inclinação a drogas, de repente o seu coração já começa a ter alguma inclinação a algo. Pode ser algo um pouco mais drástico nesse ponto, como eu estou falando, mas pode ser, às vezes, uma inclinação à mentira. Às vezes você é uma pessoa que tinha sempre uma mentirinha. Eu assumo que, inclusive, eu era assim. Eu tenho um pouco o perfil vendedor e eu, no início da minha carreira, ali com 18, 19 anos, eu tinha algumas mentirinhas que, não, mentirinha boba, não muda nada na vida de ninguém, não tá afetando nada. E aí eu tinha aquela coisa de mentirinha boba, mentirinha séria. Então, mentirinha séria não pode, mentirinha boba não tem problema. Não, cara, Deus é sim, sim, não, não. Mentir não pode. Então, assim, qualquer inclinação do teu coração, você precisa estar atento. Só que às vezes a nossa mente manda mensagens falando, não, mentirinha, nada demais, pô, só uma mentirinha aqui, só aqui. Ah, não, é só uma cervejinha aqui. Não, é só um videozinho aqui que eu vou assistir quando eu estiver sozinho no banheiro. Não, é só aquilo ali que eu vou fazer naquele momento ali rapidinho. Deus está vendo tudo e Deus sabe as inclinações do nosso coração. Então, quando nós pedimos algo a Deus, quando nós queremos ouvir Deus, nós precisamos estar atentos a qual é a inclinação do nosso coração. Porque esse homem, por exemplo, ele estava pedindo uma coisa que é sábio pedir, é bom pedir, porém ele estava pedindo com a inclinação errada. E nesse ponto, Pedro, que respondeu Simão, ele percebeu a inclinação errada dele simplesmente por ele ter oferecido dinheiro. Então, como a pessoa oferece dinheiro por um dom, era óbvio que ele estava com uma inclinação errada. Qualquer pessoa ali, não precisava nem ser um apóstolo, perceberia isso. O grande ponto é, Pedro deu ainda a oportunidade para ele. Olha o que Pedro diz logo na sequência, ó, no versículo 22. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Ó, tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Então qual que é o ponto? Vitor, então eu preciso me lavar do pecado para depois pedir coisas a Deus e ouvir coisas de Deus? Mais ou menos. Na prática, o ponto é, existem níveis de experiências com Deus e dificilmente Deus vai te permitir viver um outro nível se você ainda não está preso a se você ainda não é fiel num nível mais básico. Então, muita gente diz, eu vou servir a Deus no momento que eu tiver tempo, no momento que eu tiver dinheiro, no momento que eu tiver conhecimento. Muita gente diz, eu vou fazer mais, eu vou me doar mais, eu vou fazer tal coisa para Deus, para minha família, no momento que eu puder, no momento que eu conseguir. É sempre no futuro, é sempre um se, é sempre uma condicional. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você se doe do jeito que você está hoje. Deus quer que você ore a Ele do jeito que você está hoje. Deus quer que você faça o que tiver que fazer do jeito que você está hoje. A questão é, você precisa orar e pedir discernimento para que Deus te mostre o que está no seu coração que talvez não permita que ele te dê aquilo nesse momento. Porque isso faz parte do ensino paterno. O pai, eu, por exemplo, como pai, se o meu filho me pede uma coisa que eu sei, ele acha que é bom para ele, mas eu sei qual é a real intenção do coração dele, eu não vou dar. É simples. Se eu, por exemplo, supondo que eu posso dar uma casa ao meu filho, e o meu filho me pede uma casa com 18 anos, e eu sei qual é a real intenção do coração dele, eu sei que ele só quer aquilo ali, por exemplo, para promiscuidade, porque ele está solteiro com 18 anos, eu vou dar essa casa? É claro que não, porque eu sei qual é a real intenção do coração dele. Ele pode até me falar que ele quer a casa porque ele quer independência, porque ele quer, sei lá, estudar mais, porque ele quer trabalhar mais, porque ele quer conseguir fazer coisas boas. Só que eu sei que ele também vai fazer coisas ruins. Então, se eu sei que ele também vai fazer coisas ruins, eu não vou dar. Eu, como pai, eu não vou dar, até que eu tenha certeza que o coração dele está curado para algumas coisas que ele não vai fazer. Aí sim, quando eu perceber, então se eu der essa casa, ele só realmente vai usar para coisas boas, então se eu puder, eu vou dar. Assim funciona o coração de Deus com a gente. Ele vai dar tudo que você está orando, ele vai te responder. O ponto é, antes de te responder com o que você quer, ele vai te responder com o porquê você está pedindo.
Então o porquê, quando a gente ora para Deus, quando a gente quer ouvir Deus, o porquê do nosso coração é muito mais relevante do que o que nós queremos de Deus. Ou seja, você tem que se preocupar com quem dá a bênção, não com a bênção. Deus não quer pessoas que estejam procurando bênçãos dele, procurando presentes o tempo todo, não. Deus quer pessoas que estejam buscando ele. E a bênção vai vir como consequência. Busque Deus em primeiro lugar, busque o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando você pratica isso na sua vida, automaticamente as inclinações que estiverem erradas no teu coração, Deus vai te mostrar, você vai ter clareza. E quando você tiver clareza, se prepare, porque quando você tiver clareza disso, você vai se deleitar no coração de Deus e você vai chorar muito, enxergando o quanto você era imaturo e quanto você não enxergou aquilo às vezes dias antes. Você não enxergou, nossa Deus, como que eu estava te pedindo isso com essa intenção no coração e eu nem percebia. Isso acontece e, infelizmente, nossa mente é limitada para nos dar esse discernimento. Só Deus pode nos dar esse discernimento. Por isso nós precisamos pedir incessantemente, como Pedro orienta Simão aqui nesse caso. Simão, ore, se arrependa do que você está me pedindo agora, do jeito que você está me pedindo. Porque o que você está pedindo não é ruim, a questão é o como você está me pedindo, o porquê você está me pedindo. Então, Simão, se arrependa do que você está fazendo, ore para Deus. E se Deus quiser, Ele vai te mostrar onde você está errando e a partir disso você vai conseguir se corrigir e aí sim você vai receber tudo que você está pedindo. Então, o principal ponto desse tema, dessa palavra de hoje é: precisamos estar atentos com o porquê estamos pedindo no nosso coração e não apenas com o que queremos de Deus. O que queremos é consequência do porquê pedimos. Então, por que você está pedindo essas coisas a Deus? Por que você está querendo ouvir Deus? Por que você está aqui nessa série? Por que você não está, por exemplo, fazendo outra coisa agora? Se você está aqui é porque Deus te direcionou a estar aqui. Se você está ouvindo isso agora é porque Deus quer que você ouça. Então, talvez tenha algo que você precise mudar no porquê você está pedindo. Eu mesmo, vira e mexe, eu oro e quando eu chego às vezes, eu sempre oro pedindo isso, e quando eu chego às vezes na terceira oração sobre o mesmo tema, eu já mudo o porquê. É impressionante. Às vezes eu começo uma oração pedindo uma coisa, falo, Deus, me dá isso, porque o teu servo quer por causa disso, daquilo. E aí na segunda oração, no dia seguinte, eu já oro, já pensando, não, aquela intenção que eu falei ontem já não faz sentido, tá errado. E aí eu já peço outra. Às vezes no terceiro dia eu já, cara, como que eu fui idiota 2 dias atrás pedir isso por causa daquilo? Nossa, como que eu não enxerguei que eu estava sendo puro egoísmo? Não, Deus, me dá isso por causa disso, daquilo. E é impressionante, porque quando você pede do jeito certo, com o porquê certo, é muito rápido, Deus te dá na hora, porque Ele conhece o nosso coração. O grande ponto é, não adianta tentar enganar Deus, amados. Deus conhece o nosso coração, Ele sonda o nosso coração. Então, se você pedir qualquer coisa com uma inclinação ainda errada no teu coração, não adianta que Deus não vai te dar. Ele pode, inclusive, e deve, e vai te falar o porquê. A questão, se você vai ter discernimento para entender o porquê. Porque se você está muito focado no o quê, Deus está te falando o porquê e você não está ouvindo. Eu usei esse exemplo no último vídeo, falando da maionese com meu filho. Mas, por exemplo, quando meu filho me pediu para comer maionese pura, eu falei, filho, você tem 3 anos, você não pode comer maionese pura. E ele continuou no quê? Mas pai, eu quero a maionese. O que ele queria era maionese. E eu tava falando, filho, você não pode comer porque faz mal. Porque vai fazer mal pro teu corpo. E ele tava no quê? Pai, mas eu quero a maionese. Eu, filho, você não pode porque isso. Mas pai, eu quero a maionese. Filho, você não pode porque isso. Então, quando ele parou e ouviu porque depois de 3, 4 vezes, ele, então não posso porque faz dodói? É, porque faz dodói. Então tá bom. Aí quando ele entendeu o porquê, ele parou de pedir o quê. Isso, inclusive, acontece o tempo todo. Às vezes a gente pede, quando a gente enxerga o porquê, a gente percebe que nem o quê faz mais sentido. Não, então, peraí, isso que eu tô pedindo faz sentido nenhum. Se é por essa intenção, Deus, não me dá. Esquece, não quero mais isso. E aí você começa a perceber como Deus está trabalhando em você no meio desse caminho. Amém, amados? Espero que vocês tenham gostado dessa direção de Deus. Então, reflita muito sobre o porquê que o seu coração está pedindo essas coisas a Deus. E isso já vai te evoluir um pouco mais nas formas de ouvir Deus, para a gente dar sequência na nossa série de como ouvir a voz de Deus. Amém? Para a gente finalizar, vamos fazer uma breve oração. Feche os seus olhos se você puder.
Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra, muito obrigado, Pai, por essa ministração, muito obrigado por colocar no meu coração, Senhor, intenções positivas para trazer esse vídeo. O que eu trago aqui, Pai, são coisas que você trabalha no meu coração, Pai. E eu quero, Pai, que todos aqueles que estejam aqui conosco agora também tenham isso, Pai. Dê discernimento a mim e a elas, Pai, para que elas tenham discernimento sobre o porquê o coração delas pede. Qual é a real intenção, qual é a real motivação do coração em cada pedido ao Senhor. Pai, não nos dê, Senhor, nada que nós pedimos com intenções erradas, pois nós sabemos, Pai, que somente Tu sabes de todas as coisas e a Tua palavra nos diz que Tu tem coisas insondáveis ao nosso coração, ou seja, nós não sabemos o que Tu tem preparado para nós, os Teus planos são maiores, são perfeitos e nós não temos discernimento para isso. Nosso papel é Te entregar nossos planos e Te pedir que seja feita a Tua vontade e não a nossa. Por isso, Pai, Te pedimos que o Senhor nos dê discernimento sobre o porquê estamos pedindo todas as coisas, para que tenhamos, Pai, clareza, primeiro do porquê, depois do o que queremos receber, Pai. E a partir disso, o foco não seja as bênçãos, mas seja o Criador delas, o Senhor. Obrigado, Pai, por tanto entendimento e nos dê cada vez mais clareza e uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Nos vemos semana que vem na sequência da série Como Ouvir a Voz de Deus.